A paz do Senhor, meus irmãos, amém, na benção. Estamos aqui para mais um estudo, mais um devocional, mais uma porção de Deus para as nossas vidas. Vamos estar clamando ao Espírito Santo para abrir nossos corações, para que a gente venha realmente absorver desse maná, aquela porção que vem do céu, que vem do Senhor. Estamos seguindo aqui o Evangelho de João. Já fizemos alguns estudos até o capítulo 5, onde eu estou pegando alguns temas assim, como João descreve a Jesus. Hoje vamos para o capítulo 6. Entramos agora no capítulo 6 e João descreve Jesus como pão da vida, ou benção. Esse é um ponto vital para a nossa fé. O alimento espiritual, o próprio Jesus. Antes de começarmos a ler aqui, só fazendo uma observação. O pão, ele foi desenvolvido nessa região, que nós chamamos de meia-lua fértil. Não vou entrar aqui em detalhes, mas que pega desde Ur dos Caldeus, no Golfo Pérsico, e vai até ali o delta do Nilo. Hoje seria onde está o Kuwait e vai até o delta do Nilo, pegando ali o rio Tigre e Eufrates, depois descendo pelo Jordão e chegando ao delta do Nilo. Bom, quando se fala de água, fala de irrigações, de solo mais fértil, né? Então o homem, num período lá atrás, onde estava mudando de ser nômade, simplesmente caminhando atrás de comida, a trabalhar na terra. E ele começa a trabalhar um grão nessa região chamado trigo. Eles descobriram que se pegasse aquele trigo, moesse, transformasse em farinha, ali saía um alimento espetacular, pão, conhecido no mundo inteiro. E até hoje, um dos alimentos básicos, tá certo? Bom, assim como tinha o trigo, também tinha a cevada, tinha o centeio, que são grãos inferiores. Então, a questão de valores, tá certo? Tem um tipo de grão com valor maior, com trigo, outro com valor inferior. Então, nós vimos aqui já mais ou menos como que eram essas condições e a questão do pão. Vamos agora no Evangelho de João comigo, rapidinho. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler aqui o início. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Vamos fazer uma pausa aqui no versículo 5, lido 1 ao 5. Como nós já estudamos e já vimos em uma das descrições de João com relação a Jesus, o mestre divino, ele era mestre, claro, e como todo bom professor, sabe como transmitir aquilo que é necessário para que seus alunos absorvam, peguem, para que seus alunos realmente retenham o ensino, o ponto primordial. Então, um bom professor, ele prepara a aula, muitas vezes prepara o ambiente, prepara dinâmicas e tudo que for necessário para que possam absorver o ponto principal daquela lição, daquilo que ele está ensinando. Grandes professores hoje em dia recebem ótimos salários por ser uma pessoa que realmente sabe trabalhar tudo isso. Então, passar, transmitir é uma arte. E Jesus, obviamente, tinha uma grande destreza nisso, era ótimo. Então, agora, depois de acompanhar, fazer alguns milagres, como nós já acompanhamos, já falamos, ele observa uma grande multidão vindo atrás dele, uma grande multidão. Então, ele observa tudo isso e ele
sabe que aqui é o pontapé inicial, o início para uma grande aula, para transmitir um grande ensino, pão da vida. Então, como nós vimos aqui, ele chega para Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente? Olha o verso 6. Ele perguntava isso somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. É bênção, claro, ele é Deus, ele sabe, ele conhece todas as coisas, tá certo? Vamos continuar lendo aqui, versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, aqui ele não temos dúvida nenhuma de que Jesus pode fazer o que fez, e ele estava preparando tudo aquilo para uma grande aula. Continuando aqui, versículo 10. Então é claro que esses discípulos, tanto Felipe quanto André, eles não tinham noção, eles foram pela questão natural como qualquer um de nós, não tinha noção do que Jesus estava preparando para fazer. Versículo 10. Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia ali uma relva naquele lugar, e assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e partiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Então, 5 pães e 2 peixes, ele deu graças ao Pai, pegou os pães, partiu e falou para os seus discípulos: pode começar a distribuir. Eu imagino a cena, os discípulos simplesmente obedeceram, mas eu acho que lá no fundo aquela questão, vai ser só a primeira fileira. Eu acho que dá aquela olhada assim, fala, vai ser só esses primeiros, porque como nós vamos fazer? E obviamente começaram a fazer, e ali começa o famoso milagre da multiplicação dos pães. Então, olha só que interessante, quero só fazer uma observação aqui. 5 pães. Alguns dias atrás eu dei o estudo aí, falando a respeito de Jesus, o tanque de Betesda, a cura, o médico. E o tanque de Betesda, onde as águas mexiam, tinham 5 pavilhões. Então eu quero pegar aqui esse ponto que é importante, deixa eu marcar aqui. Vamos lá comigo rapidinho, um pouquinho mais à frente no livro de Efésios, para entendermos um ponto importante para nós. Porque assim como Jesus estava prendendo a atenção daquele povo pelo ensino que viria, ele também estava ensinando os seus discípulos, seus apóstolos. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, no verso 11, diz o seguinte: ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Oh, bênção! Ele, Jesus, ele mostra aqui o ministério da igreja para alimentar o povo. Então, ele é o pão da vida, ele é a palavra viva. Porém, ele usa da igreja, ali naquele momento simbolizado por aqueles 12 apóstolos que estavam com ele. Então, ele começa a mostrar, e ele mostra aqui os 5 ministérios da igreja que alimenta o pão vivo, a palavra, o verbo divino, o próprio Senhor Jesus, a boa nova, alimenta a sua igreja. Então, os 5 ministérios: apóstolos, que foram os 12, o início, a base. Nós vemos também os profetas, que é realmente falar aquilo que Deus quer ao seu povo, o que Deus quer, não aquilo que eu desejo. O terceiro, evangelismo, que é aquele que leva a boa nova. O quarto, pastores, que é pastorear, cuidar e levar as ovelhas, estar tratando das ovelhas. E os doutores ou mestres, que é pegar a palavra, dar aquela diluída para passar para o povo, para que venha entender realmente como deve ser. Então nós vemos aqui o simbolismo, vamos pôr assim, não quero levar somente para esse lado, mas o que quer dizer? Porque a palavra de Deus é viva. Então, não é à toa que tinha 5 pães. E veja bem que interessante.
Continuando aqui. Quando estavam saciados, presta atenção, quando estavam saciados, ele disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos e encheram 12 cestos cheios de 5 pães de cevadas, que sobraram do que haviam comido. Então, quantos cestos? 12. Quantos apóstolos tinham? 12. Quantos que trabalharam ali para ajudar Jesus a distribuir, a levar a boa nova, o pão da vida? 12. Então aqui nós vemos que o Senhor nunca deixa seus servos na mão. Quando você faz, você recebe. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, nós estamos vendo aqui o mover de Deus, preparado tudo isso, depois de ter já preparado, saciado as necessidades físicas e feito um milagre para que prendesse a atenção de todos. Agora sim, Jesus entra no ponto principal.